Bom dia a todos vocês, Shavua Tov, uma boa semana. Estamos iniciando mais um encontro virtual de Akhel, de congregação, nesse ano especial, ano de Akhel, um ano com um potencial espiritual imenso, conforme o Rebbe nos explica e enfatiza diversas vezes, e sempre conectando com datas especiais do calendário judaico, como nós vamos ver a seguir. Mas antes de falar da data próxima que nós iremos celebrar, eu queria compartilhar com vocês uma ideia sobre o ano de Akhel, conforme o Rebbe traz em uma das suas explicações. Como nós falamos, a palavra Akhel significa congregar. Isso se refere a uma mitzvah bíblica que vigorava nos tempos que tínhamos o Beit HaMikdash. No seu sentido literal, ela ocorria uma vez a cada 7 anos, logo após o primeiro dia de Sukkot, quando se reunia todo o povo de Israel, literalmente o povo inteiro, homens, mulheres, jovens, crianças, todos se reuniam no pátio do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado em Jerusalém, para escutar palavras de Torá, que eram lidas de um rolo de pergaminho da Torá, pelo rei de Israel. E, conforme diz a Torá, esse momento era um momento muito auspicioso, um momento muito especial, que deixava uma marca no fundo do coração, da alma de todos os presentes, inspirando-os, fortalecendo os seus sentimentos judaicos, fortalecendo a sua conexão com o divino. E se fala que a tal ponto esse momento era marcante, que ele deixava uma influência contínua que se prolongava até o próximo Akhel, depois de 7 anos. Hoje em dia, por enquanto, ainda não temos o terceiro Beit HaMikdash no seu devido lugar. Então, em termos práticos, não temos condições de cumprir essa mitzvah. Porém, em termos espirituais, nos diz o Rebbe, essa mitzvah, o espírito da mitzvah continua vigorando também nos dias de hoje. E mais ainda, quando nós não estamos limitados somente aos aspectos físicos, materiais do cumprimento dessa mitzvah, mas quando ela se cumpre de uma forma espiritual, ela não tem limites de tempo e de espaço. Por isso, o Rebbe diz, nós podemos celebrar o Akhel não só na festa de Sukkot, mas durante o ano todo. O espírito da mitzvah, o objetivo dela, que é de congregar, fortalecer o vínculo comunitário, a conexão entre as pessoas, a conexão das pessoas com Deus, com o Criador, o fortalecimento do vínculo com o judaísmo, com a espiritualidade. Então isso pode e deve ser feito durante o ano todo, isso que nós estamos procurando fazer nessas ocasiões especiais, desde o início desse ano de 5.783. Além disso, além do sentido de congregar, de reunir, para falar palavras de Torá, para buscar palavras de inspiração, quando juntos nós nos conectamos à mesma ideia e ao mesmo ideal. Isso inspira a todos nós juntos, isso fortalece o nosso vínculo comunitário, como também fortalece os nossos sentimentos, e nós nos inspiramos uns pelos outros, uns dos outros, né? Isso agrega um valor para a vida de todos nós. Além disso, o Rebbe deu várias explicações sobre o ano de Akhel, e entre elas, nos disse o Rebbe o seguinte, da mesma forma que no sentido literal da mitzvah de congregar, o rei lia palavras de Torá diante do povo, e através dessa leitura ele conclamava o povo, inspirava o povo la'asot et kol divrei Torá azot, a implementarem tudo aquilo que consta na Torá. Ou seja, o rei acabava inspirando o povo a cumprirem a Torá. Da mesma forma, o Rebbe nos diz, isso existe também, isso num aspecto
particular, individual, isso se aplica também a cada pessoa em particular, cada pessoa per si. O mesmo ocorre também. Ou seja, a pessoa deve acionar o rei que existe dentro de si, para que esse rei inspire os súditos. Nós já vamos ver o que significa o rei e quem são os súditos. Nos fala o Rebbe quem é o rei dentro da pessoa. Às vezes existe aquela expressão, o sujeito tem o rei na barriga, mas aqui não. Aqui o Rebbe nos fala que isso está muito ligado com esses próximos dias que nós vamos celebrar a data hassídica especial de 19 de Kislev, relacionado com a obra mestra da Hassidut, que é o Tânia. E no Tânia, um dos princípios básicos que o Rav Shneur Zalman, autor do livro, nos explica é o conceito de Moach Shalit Alalev, o intelecto que rege as emoções, o cérebro que domina o coração. Ou seja, em outras palavras, no Tânia se explica que o ser humano ele tem livre-arbítrio. Isso é um princípio fundamental do judaísmo, mas além do livre-arbítrio, o ser humano foi dotado da habilidade de reger e controlar as suas emoções. Nós não somos seres instintivos. Diferente de animais, nós não agimos por instinto ou apenas por impulso. Não, nós somos dotados de intelecto, nós temos emoções, nós temos sentimentos, mas essas emoções e sentimentos devem ser devidamente dosadas da forma ideal. Isso é feito, esse equilíbrio é obtido através do intelecto. Então, essa combinação de intelecto com emoções, fazendo com que o intelecto seja o rei, ele seja o regente das emoções, dos sentimentos. Então, isso traz o balanço equilibrado, isso traz o balanço e a dosagem ideal para direcionar de forma correta as emoções e os sentimentos. Então, diz o Rebbe que esse ano de Hakel, cada um de nós deve fazer esse Hakel, deve fazer essa congregação dentro de si, ou seja, alinhar e congregar todas as nossas faculdades, todos os nossos poderes. Isso através do quê? Através de quem? Através do rei, entre aspas. Quem é o rei dentro do ser humano? É o seu intelecto. Então, a pessoa deve acionar o seu intelecto, nos diz o Rebbe, Amoach ve'asechel, para que ele conduza, para que ele seja o regente das emoções e, por extensão, de todos os órgãos, não é? Porque quando o cérebro reger as emoções, em geral a pessoa age de acordo com as suas emoções, com seus sentimentos. Disso vem a motivação da pessoa. O motivo da sua ação está despertado, está relacionado com suas emoções. Mas quando essas emoções são balanceadas, são regidas pelo intelecto, então a pessoa vai agir de forma correta, a pessoa vai se conduzir, vai tomar as decisões certas, vai tomar as atitudes corretas. Né? Isso significa acionar o rei que existe dentro de si para que ele reine, inspire todos os súditos, começando pelos sentimentos, pelas emoções da pessoa e se estendendo pelas suas decisões, pelas suas ações, pela sua prática, etc. E isso conduzindo aquilo que nos diz o final do versículo bíblico relacionado com Akel, Lishmor velasot et kol mitzvot Torah, para que a pessoa dessa forma guarde e cumpra todas as mitzvot, todos os preceitos da Torá, quando a pessoa estiver alinhada com esse balanceamento ideal entre o seu intelecto e as suas emoções. Mas como nós falamos, esses encontros de Akel estão relacionados, seguindo a instrução do Rebbe, com datas especiais do nosso calendário. Nós estamos no mês de Kislev, o nosso último encontro ocorreu no Rosh Chodesh Kislev. Se Deus quiser, nós esperamos em cada Rosh Chodesh desse ano de Akel promover um encontro virtual. Quando o Rosh Chodesh cair em Shabbat, nós vamos fazer isso na véspera, com antecedência, mas, em geral, pelo menos um encontro virtual por mês, mas meses que têm datas especiais, datas festivas, então, ou na própria data,
ou na véspera dessas datas também nós vamos, se Deus quiser, promover esses encontros. Então, já antecipando, se Deus quiser, em função disso, no próximo domingo, mais uma vez, nós vamos nos encontrar. Por quê? Porque no próximo domingo nós vamos estar às vésperas da festa iluminada de Hanukkah, a festa das luzes, a festa de Hanukkah. Vamos falar sobre essa festa, vamos buscar juntos ensinamentos, mensagens, inspirações que podemos extrair dessa festa. Se Deus quiser, no próximo domingo, 10 horas da manhã, horário brasileiro. E depois de mais uma semana, no outro domingo, no final de Hanukkah, porque Hanukkah leva 8 dias, nós vamos ter o próximo Rosh Chodesh, que ele cai no meio de Hanukkah, que é o Rosh Chodesh do mês judaico de Tevet. Então nós vamos ter mais um encontro. Então agora vai calhar que nós teremos 3 encontros seguidos em 3 semanas, nos contando a partir de hoje, em 3 domingos. Mas o nosso encontro de hoje está relacionado a uma data hassídica muito especial, que é a data de Yutet Kislev. Yutet Kislev, 19 de Kislev, que vai cair no calendário judaico amanhã à noite, começando amanhã à noite, segunda-feira à noite e terça-feira nesse ano. 19 de Kislev é conhecido como nada menos o Rosh Hashanah da Hassidut, o Ano Novo da Hassidut, uma data que tem muitos significados, que tem um conteúdo todo especial. Nesse contexto, nós não vamos poder explicar toda a origem da data de 19 de Kislev, como surgiu, toda a história relacionada com 19 de Kislev. Isso, se Deus quiser, vai ficar para uma outra oportunidade. Mas como há tanta riqueza de conteúdo, de significado por trás dessa data, e nós já tivemos alguns encontros, já tivemos algumas aulas a respeito disso. Então, hoje e amanhã, em preparação para essa data, nós vamos veicular mais uma vez algumas seleções introdutórias do Hayom Yom, que é um dos ciclos de estudos nossos diários, né, que falam sobre essa data, que falam como essa data foi chamada de Rosh Hashanah do Hassidismo, e todo o conteúdo dela, o que ela representa, o que ela contém dentro de si, o seu potencial. Então, todos interessados em mais detalhes a respeito vão ter isso, vão ter links de acesso dentro de mais alguns instantes, no Facebook, no Instagram. Isso se encontra também no nosso YouTube, etc. Mas, falando um pouco de 19 de Kislev, que, como dissemos, nós vamos começar a celebrar amanhã à noite, segunda-feira à noite e terça-feira. Celebrações se estendem até o dia seguinte. O primeiro evento hassídico relacionado com essa data de 19 de Kislev tem a ver com o falecimento do sucessor do Baal Shem Tov. Rabbi Israel Baal Shem Tov foi o fundador do Hassidismo, e ele foi sucedido pelo Magid de Mezrich. Rav Dover de Mezrich, da cidade de Mezrich, foi o seu sucessor. Rav Dover de Mezrich, já a segunda geração do Hassidismo, ele foi um mestre de diversos alunos célebres. Ele teve discípulos de uma grandeza de conhecimento, tzadikim, pessoas espirituais elevadas, como o próprio Rav Shneur Zalman, o autor do Tanya, Rav Levi Yitzchak de Barditchev, o Rebbe de Karlin, vários Rebbes que deram, Rav Zusha de Anipoli, Rav Elimelech de Lijensk. Cada um dos seus alunos depois se tornou ele próprio também um Rebbe, um mentor, um mestre hassídico, um mentor espiritual, e cada um deles, por assim dizer, abriu uma linhagem hassídica, e todos eles eram pessoas de uma envergadura espiritual enorme, não é? muito elevada. O Magid de Mezrich faleceu em 19 de Kislev. Nós sabemos que
a data de falecimento de tzadikim, assim como o Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, que faleceu em Lag BaOmer, tzadikim, pessoas elevadas, pessoas santas, quando partem desse mundo, eles vão com não só a sensação, mas de fato com a missão cumprida, tendo sido realizada. Por isso, nos anos seguintes, após o seu falecimento, a data do Yortzeit, da data do falecimento, é até celebrada com alegria. É um dia especial, um dia que é comemorado. Portanto, 19 de Kislev, em primeiro lugar, é a data de falecimento Yortzeit do Magid de Mezrich. Anos depois, nessa mesma data, em 19 de Kislev, ocorreu a libertação do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, o autor do Tanya. Eu tenho certeza que entre aqueles que estão participando desse encontro, nós temos diversas pessoas que não só conhecem o Rav Shneur Zalman e ouviram falar, mas nós temos diversas pessoas aqui que vivem diariamente com os ensinamentos do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, acompanhando os nossos estudos do Tanya, os estudos profundos do Tanya, que já têm sido veiculados nas nossas plataformas há 2 anos, os estudos diários do Tanya, estudos complexos, profundos, muito elevados. Então, algumas das pessoas aqui conhecem, por assim dizer, em primeira mão o Alter Rebbe, não só ouviram falar, mas dedicam horas e horas de estudo, se aprofundando nos seus ensinamentos, nas suas mensagens. Então, na data de 19 de Kislev, ocorreu a libertação do Alter Rebbe. Libertação do quê? Pasmem, mas o Alter Rebbe foi preso. Ele esteve na prisão czarista, na Rússia de então, por 53 dias. Curiosamente, e não por acaso, isso corresponde ao número de capítulos da primeira parte do Tanya. O livro Tanya, primeira parte, o Sefer Shel Beinonim, tem exatamente 53 capítulos. E se fala que isso não foi por acaso. Essa prisão ocorreu depois da publicação e divulgação do livro Tanya. A verdade é que o próprio autor, o Rav Shneur Zalman, hesitou durante algum tempo. Ele não queria, no início, esses ensinamentos do Tanya, eles estavam sendo divulgados, não foram editados e publicados, eram divulgados apenas entre os Hassidim, entre os discípulos mais próximos, mas depois, com várias cópias, acabaram surgindo distorções no texto, houveram também falsificações propositais no texto, e o Tanya, quando foi lançado, causou já de imediato um impacto enorme na comunidade judaica. Por um motivo ou por outro, não cabe aqui entrar em todos os detalhes, mas naquela época ainda haviam fortes oponentes ao movimento hassídico, que não entendiam a mensagem do hassidismo e desconfiavam das intenções dos mestres hassídicos. Cabe notar que isso aconteceu, o surgimento do hassidismo aconteceu numa época posterior a tragédias e catástrofes que tivemos no judaísmo, com a aparição de falsos messias, Shabbatai Tzvi, Frank e outros problemas internos comunitários. Então, quando surgiu o movimento hassídico, no primeiro momento, haviam aqueles judeus praticantes religiosos ortodoxos que se opuseram ao hassidismo, eram chamados mitnagdim, os opositores. Por quê? Porque eles achavam que o hassidismo levaria a um desleixo no cumprimento da Torá e de mitzvot. Na prática, o tempo demonstrou que não só que isso não acontece, muito pelo contrário, aqueles que são os mais observantes, com mais esmero, com mais cuidado, são aqueles que seguem as instruções hassídicas, mensagens hassídicas, mas o hassidismo, com sua mensagem de alegria, de vibração, de entusiasmo, de valorização de toda pessoa e ser humano, não só o intelectual, mas também até o Yehudi simplório, que fala Teilim, que fala salmos com devoção e etc., colocando ele num patamar espiritual elevado, equivalente ao Rosh Yeshiva, ao rabino, ao chefe da academia rabínica, etc. No início,
para algumas pessoas isso era um pouco estranho, esquisito, e houveram aqueles que se opuseram ao Hassidismo, pode-se dizer até com unhas e dentes, e por incrível que pareça, o Alter Rebbe sofreu uma delação com falsas acusações, dizendo que ele planejava uma rebelião contra o governo czarista, que na época estava em guerra com o Império Otomano, e como o Alter Rebbe mandava dinheiro para famílias judias que estavam na terra de Israel, que então estava sob domínio otomano, ele dizia que ele arrecadava fundos para promover rebeliões, enfim, falsas acusações que não tinham nenhum sentido, nenhum nexo, mas isso acabou despertando suspeitas e acabou levando ao Alter Rebbe a ser encarcerado, acabou levando ele à prisão por 53 dias, e lá ele foi interrogado, passou por inquéritos, vieram até ministros conhecê-lo, entrevistá-lo e etc., até que se percebeu que todas as acusações eram infundadas, não tinham nenhum lastro, enfim, e ele acaba sendo libertado, e essa libertação do Alter Rebbe ocorre no dia 19 de Kislev. Um dos fatores que levou à prisão do Alter Rebbe, como nós dissemos, foi a propagação e divulgação do livro Tânia. Viram que esse era um livro, uma obra muito forte, de grande impacto, e ficaram preocupados, aqueles opositores, com esse sucesso, e de fato milhares e milhares de pessoas se tornaram seguidores dessa linha hassídica estabelecida gerações anteriores pelo Baal Shem Tov, Magid Mezrich, mas especificamente a linha hassídica adotada pelo Alter Rebbe, que é conhecida pelo acróstico de Chabad. Chabad em hebraico é um acróstico, são iniciais de 3 palavras: Chokhmah, Binah, Dat. Traduzindo ao pé da letra, seria algo como sabedoria, compreensão e conhecimento, mas na verdade nós sabemos que esses 3 nomes são os nomes dados às faculdades intelectuais da alma, que correspondem às 3 sefirot iniciais, os 3 atributos divinos, atributos, por assim dizer, de ordem intelectual, Chokhmah, Binah, Dat. Em outras palavras, o Alter Rebbe, ele pregava que além da fé, além da subordinação a Deus, além até da alegria, do entusiasmo no cumprimento de mitzvot, é necessário também ter conhecimento, conhecer e se aprofundar, um conhecimento divino, entender o que nos é dado entender dentro da espiritualidade, dentro da divindade, com todas as nossas faculdades intelectuais, com a nossa sabedoria, com a nossa compreensão, com o nosso conhecimento, utilizar aquilo que nós temos de mais elevado, que é o nosso intelecto, para se conectar de forma profunda com o divino, com Deus. E ele pregava esses ensinamentos, essas mensagens de conhecer a Deus de forma profunda. Porque, inclusive, nós sabemos que pode-se ter sentimentos em relação a algo e alguém até que nós não conhecemos. Mas que tipo de sentimento? Nós podemos temer, como de fato isso acontece, quase que de forma natural, conosco, nós tememos o desconhecido. Aquilo ou aquele que nós não conhecemos, nós tememos. Não dá para amar o desconhecido. É possível temer o desconhecido, como de fato acontece conosco. Mas amar aquilo ou aquele que a gente não conhece, isso é impossível. Por isso o Alter Rebbe queria nos levar ao conhecimento divino para fomentar dentro de nós o amor a Deus, para cultivar dentro de nós o amor ao divino. Como ele diz na página de apresentação do Tânia, Ve'adata Yom, saiba, conheça, Vashevot elevavecha, e coloque isso
no teu coração, que o teu coração esteja imbuído desse conhecimento. E esse conhecimento dentro do teu coração irá lhe conduzir ao amor a Deus, como se explica de forma extensa no livro Tânia. De qualquer forma, não foi apenas esse motivo de desconfiança por parte de opositores, etc., porque isso parece uma história interessante, não é? E o Alter Rebbe, que era um grande tzadik, foi libertado, bonito, e é bom, mas será que isso justifica todo o alarde, toda a festividade por trás dessa data? Então, a verdade é que existe algo muito mais profundo por trás disso. E conforme é relatado pelos nossos Rebes, que quando o Alter Rebbe estava, nesses 53 dias que ele esteve na prisão em Petersburg, São Petersburg na época, ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu, houve uma aparição dos dois mestres, o Baal Shem Tov, que era o fundador do Hassidismo, e o Magid Mezritch, que era o seu mestre. O Baal Shem Tov, o Alter Rebbe, por assim dizer, não conheceu pessoalmente. A verdade é que, quando ele tinha 3 anos de idade, os seus pais levaram a criança para o Baal Shem Tov, quando há o costume de cortar o cabelo, pela primeira vez, enfim. Levaram ele para o Baal Shem Tov, e ele era uma criança prodígio, já de muito cedo. E ele ficou intrigado, perguntando quem é esse homem? Eu falava, é um Zeide, é um vovô, e etc. Mas havia uma recomendação do Baal Shem Tov que os pais não contassem para o garoto sobre o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov queria que o Rav Shneur Zalman chegasse ao caminho hassídico por si só, não induzido pelos seus pais, não conduzido pelos familiares, por um motivo ou por outro. Essa era a instrução do Baal Shem Tov, isso foi seguido, essa orientação foi seguida, que o Rav Shneur Zalman crescesse e optasse por si só seguir a linha hassídica, dentro do serviço a Deus, dentro do judaísmo. Tem algumas vertentes ali, Mussar, ética judaica, dos estudiosos, dos lituanos, etc., mas queria que o Alter Rebbe chegasse por si só, que ele optasse, que ele adotasse, que ele escolhesse seguir pelo caminho hassídico. Então, não podemos dizer que o Alter Rebbe conhecia o Baal Shem Tov, apesar que como criança ele chegou a vê-lo rapidamente uma vez. Mais tarde ele chamava de fato o Baal Shem Tov de avô, porque ele considerava o Baal Shem Tov o seu avô espiritual, já que ele era o mestre do seu mestre. O seu mestre, ele considerava o seu pai espiritual, o Magid Mezritch. Portanto, o mestre do mestre, que era o Baal Shem Tov, ele considerava o seu avô e chamava de fato o Baal Shem Tov de avô. Mas de qualquer forma, o Magid Mezritch conhecia, e se fala que durante esse período na prisão, encarcerado, ele teve uma visão, uma aparição, quando apareceram diante dele o Baal Shem Tov e o Magid Mezritch. E naquela situação, aquele sofrimento, Rav Shneur Zalman perguntou a eles: por que eu estou nessa situação? O que eu fiz para merecer isso? E eles responderam para o Alter Rebbe: você se encontra nessa situação porque você tem divulgado ensinamentos profundos da Torá de uma forma muito aberta e escancarada, tornando isso acessível para toda e qualquer pessoa, né? Assuntos muito profundos que até então, conceitos da Kabbalah, que até então eram acessíveis somente a pessoas únicas, muitas vezes mantidos em sigilo, em segredo, e somente para iniciados. Somente essas pessoas criteriosamente escolhidas tinham acesso a esses ensinamentos. Agora, de repente, chegou o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, e de forma mais intensa, através da sua obra Tânia, ele começa a não só divulgar esses ensinamentos, mas também explanando, explicando, detalhando, tornando isso acessível a todo e qualquer um. Então,
ele entendeu dos seus mestres, fundadores do Hassidismo, etc., que aqui havia uma questão mais profunda. Na realidade, não foi só uma política interna comunitária, inveja, ciúmes ou outro tipo de politicagem que levou a essa prisão. Na realidade, aqui havia uma questão muito mais profunda. Os mestres esclareceram para ele que, em função dele estar revelando os segredos da Torá de uma forma tão aberta, de uma maneira tão explícita, isso tem causado kitrugim, isso tem causado uma certa promotoria acima nas esferas celestiais, como um questionamento. Será que isso é meritório? Será que as pessoas merecem ter acesso a isso? Será que isso não é um desperdício? Será que isso não é profanar coisas, conceitos muito sagrados, colocando eles à disposição de qualquer um, e etc. E, de fato, esclareceram para ele, o Baal Shem Tov e Magid Mezritch, que surgiu uma promotoria contra o Rav Shneur Zalman nas esferas espirituais pelo fato de ele estar divulgando ensinamentos profundos de forma tão revelada. Naquela ocasião, o Rav Shneur Zalman então perguntou a eles: bom, se é assim, quando eu sair daqui, eu devo parar de divulgar esses ensinamentos? Devo adotar uma outra atitude, uma outra linha? Responderam para ele o Baal Shem Tov e o Magid Mezritch: não. Uma vez que você começou, não pare, e não só não interrompa essa divulgação, pelo contrário, continue e acentue mais ainda, acrescente mais ainda. Você conseguiu romper a barreira, isso teve o seu custo, ele teve que enfrentar essas dificuldades, não só, como nós falamos, das dificuldades internas, comunitárias, politicagens e perseguições e ciúmes, etc. Mas como nós falamos aqui, se trata de algo muito mais elevado, espiritual, mas o Alter Rebbe conseguiu romper essa barreira e disseram de fato para ele: quando você sair daqui, não só que você não deve interromper essa divulgação, pelo contrário, acentue, continue divulgando de uma forma mais profunda, mais elevada e mais aberta ainda. E de fato, se diz que a atuação do Alter Rebbe, que foi um autor profícuo em todas as áreas da Torá, com obras magníficas, não só no campo da Hassidut, da Kabbalah, mas até no campo da Halachá e outras mais. Mas existe uma sensível diferença notada e acentuada, apontada por Hassidim, por discípulos, seguidores, como chamam, como um divisor de águas antes de Peterburg e depois de Peterburg. Peterburg é o lugar onde ele estava aprisionado por esses 53 dias, até ele ser libertado. Quando ele foi libertado, seguindo as instruções dos seus mestres, ele passa a divulgar de uma forma ainda mais profunda e mais revelada e mais extensa, com mais explicações, com mais interpretações, todos esses ensinamentos elevados e profundos. Então se nota uma sensível diferença entre os ensinamentos dele até então, antes de Peterburg e depois de Peterburg. São ensinamentos maiores, mais profundos, mais extensos, mais elevados e mais explícitos também. Por isso se fala que 19 de Kislev representa não só uma vitória pessoal do Rav Shneur Zalman, que ele conseguiu ser libertado, não só uma vitória do movimento hassídico em geral, ou do movimento hassídico Chabad em particular, que então isso se tornou um dia festivo, se promoveu uma grande alegria, etc. Na verdade, isso tem um significado muito mais elevado e muito mais profundo. Se fala que a libertação dele aqui, assim como a sua prisão aqui embaixo, refletia algo que estava acontecendo nas esferas espirituais mais elevadas, que lá em cima havia uma promotoria contra o Alter Rebbe por ele estar ousando revelar mistérios ocultos da Torá, até então encobertos, revelar isso, tornar isso acessível a todos, mas no momento que ele abriu essa porteira, no momento que ele abriu essa possibilidade, então lhe foi dada a permissão
para continuar e continuar de forma mais intensa. E nós sabemos, conforme foi dito para o próprio Baal Shem Tov, que a vinda de Mashiach, a chegada da redenção final, depende da propagação desses ensinamentos. Isso é um preparo para recepcionar Mashiach. Isso é um preparo para deixar o mundo apto para a chegada de Mashiach. Por isso, as forças do mal, forças negativas, queriam a todo custo interferir nesse processo, impedir que esses ensinamentos fossem divulgados, fossem propagados. E por isso também para o Alter Rebbe, para aproximar a redenção, a chegada de Mashiach, era tão importante tornar esses ensinamentos próximos, acessíveis de todos, como realmente ele faz. Ele até, de certa forma, se sacrifica por isso, não é? Se expõe, mas no final não é apenas ele sair vitorioso, ou a sua linha. Na verdade, 19 de Kislev representa uma vitória da espiritualidade e da divindade. Isso representa que foi dada a permissão, de forma oficial, de trazer divindade de forma revelada para o nosso mundo físico terrestre, para o nosso mundo materialista. Trazer mais divindade nesse mundo, que esse é o espírito dos ensinamentos da Hassidut, particularmente dos ensinamentos de Chabad, mais ainda conforme eles estão trazidos no livro sagrado Tânia, e conforme um dos nossos rebes definiu, o milagre aqui consiste no quê? O Alter Rebbe no Tânia e nos seus ensinamentos, ele atrai o supra-racional, aquelas coisas espirituais, elevadas, esotéricas, místicas, que fogem da compreensão humana, estão acima da lógica do nosso intelecto. O Alter Rebbe conseguiu baixar e trazer isso de forma tal que caiba na nossa cabeça, que se encaixe na nossa mente, mesmo na nossa mente limitada, mas que dentro da Chokhmah, Binah, Dad, da sabedoria, compreensão, conhecimento de cada um de nós, a gente possa captar alguma coisa disso. E como se diz, para você analisar as águas do oceano, você não precisa colocar todo o oceano dentro de um laboratório. Às vezes, pegando a conta-gotas, um pouco de água do oceano, não é? Mas quando você toma uma medida, parte da essência, você já tem a essência completa. A partir dessa amostra, dessa amostragem, você já conhece toda a essência. Assim também, talvez na nossa mente limitada a gente não consiga compreender tudo, mas mesmo pouco que nos foi dado acesso, nos foi dada a permissão de entender, de compreender, isso já contém dentro de si, é uma amostra da própria essência divina. Portanto, o que representou essa, não só libertação do Alter Rebbe, mas a aprovação do seu caminho de divulgar os ensinamentos místicos, etc., a permissão de converter, trazer o supra-racional, aquilo que estava acima da lógica, dentro do racional, de forma tal que a gente possa entender. E, de fato, o caminho do Alter Rebbe, na Hassidut Chabad, é enfatizar a fé, sem dúvida nenhuma. Em primeiríssimo lugar, acima de tudo, está a fé. Mas, ao mesmo tempo, o Alter Rebbe enfatizava que não basta apenas a fé. Então, como nós já comentamos em diversas ocasiões, uma famosa passagem talmúdica que nos conta que um ladrão, antes de estourar o cofre, antes de fazer o roubo, ele para e talvez até abre um sidur, um livro de rezas, e faz uma prece, com toda a devoção, pedindo a Deus, por favor, me ajude para que dê certo o roubo, o assalto, para que eu não seja pego em flagrante, para que eu consiga escapar. Então se pergunta o que acontece aqui. Isso parece tão contraditório, né? Tão paradoxal. Se esse ladrão tem fé, se ele está rezando, se ele de fato tem fé, então por que ele rouba? Se ele tem fé em Deus e acredita na Torá, e Deus proibiu roubar, então por que ele está roubando? Por outro lado, se ele rouba, isso é um sinal de não ter fé, então por que ele reza? Então é uma coisa aqui um pouco ambivalente. E, de fato, a Hassidut explica
que... Não que não haja contradição nisso, mas esse é o ser humano. Esse ladrão, na verdade, ele tem fé, ele acredita em Deus. A única questão o problema da fé, que às vezes a fé pode estar apenas um pouco vaga e superficial na mente e no coração da pessoa. A pessoa acredita, mas isso não a impele a agir de forma coerente com aquilo que a Torá prega, aquilo que é o bem, o correto e etc. Quando a pessoa age mal, não quer dizer que ela não acredita em Deus. Ela tem fé, mas, sabe, a carne é fraca e etc. E nossa espiritualidade é frágil. Então, essa é a questão, esse é o problema, entre aspas, da fé, que às vezes a fé é algo poderosíssimo por um lado, mas por outro lado, às vezes a fé paira de forma superficial, sem agir sobre o nosso intelecto, sobre o nosso coração, na nossa tomada de decisões, na nossa tomada de atitudes. Por isso, dizia o Alter Rebbe, não basta apenas a fé. É necessário trazer os conceitos da fé para o conhecimento, trazer isso para a nossa mente. E conforme explicado no livro Tânia, que os poderes intelectuais são chamados Chokhmah e Binah, de pai e mãe, na linguagem cabalística. Por quê? Porque assim como pai e mãe geram filhos, da mesma forma, o nosso intelecto gera emoções. No momento que nós captamos algo, interiorizamos isso através da nossa mente, então isso desperta, isso faz emergir sentimentos e emoções correspondentes. Por isso, conforme explicado no Tânia, através da meditação, através da contemplação intelectual, etc., com isso nós acionamos os nossos sentimentos e despertamos amor, reverência a Deus, etc. E por isso a ênfase do Alter Rebbe na Chokhmah Binah Dat, não apenas em acreditar, mas também em saber, entender, conhecer, se identificar com isso. E de fato a Hassidut nos abre portais de conhecimento para que a gente interiorize os conhecimentos, os conceitos, não só apenas a gente acredite de forma vaga, mas para que a gente entenda de forma mais profunda o que é a nossa alma. Não é? Que entidade é essa nossa alma, todo o seu potencial, o que é a Torá, o que são as mitzvot, o que é a tefilá, a oração, não é? O que dá para se saber e conhecer a respeito da divindade. Isso cria uma dimensão muito mais profunda, elevada, e dá muito mais significado a tudo aquilo que nós fazemos no campo espiritual. Por isso, dada a grande importância dessa data, uma vez que essa data, como nós falamos, é um divisor de águas, não só pela libertação particular do Alter Rebbe, mas por tudo o que representa e significa. Isso é a aprovação dessa linha de ensinamento. É uma aprovação celestial também, que se deu permissão para seguir adiante com a propagação desses ensinamentos profundos, dessas mensagens. Por isso, essa data especial de 19 de Kislev foi chamada pelo quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Rashab, Rebbe Shalom Dover, de Rosh Hashanah da Hassidut. Uma data significativa, de importância maior, um divisor de águas, a tal ponto que se fala que essa data é o Rosh Hashanah, é um novo início de um novo período dentro da Hassidut. E a cada ano, quando chega essa data, se agrega um novo valor, assim como a cada Rosh Hashanah, né? E se abre uma nova página na nossa vida. Eu queria rapidamente compartilhar com vocês algumas palavras do próprio Alter Rebbe, do próprio Rav Shneur Zalman, a respeito da importância dessa data, e também de Rebbes posteriores. Então, assim disse o Alter Rebbe. Se fala que Hassidim queriam até escrever uma Megillah, assim como tem a Megillat Esther, que nos conta sobre o milagre de Purim. Hassidim queriam escrever num rolo de pergaminho a história de 19 de Kislev, para ler quando chegasse essa data a cada ano. O Alter Rebbe disse não é para se escrever num rolo de pergaminho. Ele queria que isso fosse inscrito e gravado nos corações de cada um de nós. E ele então afirmou o seguinte: saibam que Zeh Hayom, a data de hoje, Yukva Lemoed Tmidi Be'Israel, será fixada como uma festividade contínua, perpétua dentro de Israel.
Na data de hoje, 19 de Kislev, Asher bo Itgadel Veitkadesh Shmei Rabbah, será engrandecido e santificado o grandioso nome de Deus. Veitoreru Alfei Levavot Beisrael. E nessa data irão se despertar milhares de corações de Israel Bitchuvá para um retorno a Deus, para se aprofundar mais no serviço a Deus com coração, etc. Que a Maaseh Hakukah Belev Israel de Leila. Tudo o que aconteceu aqui está, não precisa ser escrito no pergaminho, porque isso está gravado, como se grava em pedra, está gravado aqui no coração de Israel, acima o Ktuvá Belev Israel de Letata. Está inscrito também no coração judaico aqui embaixo. Portanto, o Alter Rebbe já 224 anos atrás ocorreu a libertação de 19 de Kislev, e ele assegurou que essa data iria se transformar numa data poderosíssima, e de fato, nos grandes centros judaicos no mundo, em Israel, literalmente, dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas se congregam nessa data de 19 de Kislev em todas as partes, em todas as cidades, em celebrações e reuniões racídicas, com uma inspiração especial em todos os centros judaicos, no Brooklyn, nos Estados Unidos, em todas as partes do mundo. Essa data é celebrada de uma forma especial, inspiradora, e seguindo as palavras do Alter Rebbe, que isso desperta os corações, é uma data propícia para despertar os corações para uma elevação maior. E vejam bem o que falou o Alter Rebbe numa outra ocasião. Ikdashti et Yom Yutet Kislev kmo Yom Kippur. Eu consagrei o dia de 19 de Kislev para que ele tenha o mesmo efeito que o dia do perdão, que o dia de Yom Kippur. Shekol ma sheyehudi evakesh, tudo que um Yehudi pedir e solicitar a Deus nesse dia, titkabel bakashato, que o seu pedido seja aceito. Assim como as rezas que nós fazemos no dia do perdão têm um alcance maior, têm um efeito maior, dada a santidade do dia, a elevação do espírito do dia, diz o Alter Rebbe, através do seu sacrifício, do seu auto-sacrifício nessa data, ele conseguiu fazer que o efeito de 19 de Kislev fosse o mesmo que o de Yom Kippur, que as nossas preces possam ser aceitas nesse dia. E o Alter Rebbe afirmou também numa outra ocasião, que aquele que se alegrar na minha alegria. E conforme explicou o seu neto, o terceiro Rebbe de Chabad, o Tzemach Tzedek, o que significa se alegrar na alegria do Rebbe? Aquele que estiver apegado aos ensinamentos e à conduta hassídica, que adotar a linha dos ensinamentos do Alter Rebbe, com aquilo que ele ensinou, etc., eu irei libertá-lo, assim diz o Alter Rebbe, eu irei libertá-lo ou retirá-lo do aperto para a abertura. Se essa pessoa estiver numa situação de aperto, diz o Alter Rebbe, eu virei até a ele e irei libertá-lo daquela situação. Ou, de acordo com uma outra versão, irei libertá-lo do materialismo para a espiritualidade. Mesmo alguém que esteja imerso no plano terrestre e no material, diz o Alter Rebbe, eu irei ajudar essa pessoa, aquele que se alegrar, celebrar 19 de Kislev, libertá-lo do materialismo para a espiritualidade, ou, de acordo com uma outra versão, eu irei até retirá-lo do próprio inferno, do purgatório. Simplesmente pelo fato de ele estar se alegrando na data auspiciosa, na data elevada de 19 de Kislev. E mais do que isso, nos disse o Rebbe anterior de Chabad. Ele fala que, assim, ele escreve em suas cartas que a data de hoje, sendo celebrada de 19 de Kislev, é uma data propícia para cada um obter aquilo que precisa fisicamente, materialmente e espiritualmente. E assim ele falava, aquele que tomar parte, aquele que participar da alegria do Alter Rebbe, celebrando 19 de Kislev, ele verá muito nachat, satisfação, orgulho, alegria dos seus filhos, dos seus descendentes. Quem de nós não almeja por isso? Uma das maiores bênçãos da vida
que a gente pode querer e desejar. Então, o dia de 19 de Kislev está associado com tudo isso e ainda mais, como nós falamos aqui, o tempo não permite a gente se estender mais sobre isso. A gente até sugere que todo mundo que tem um centro Chabad, um centro racídico perto de si e pode participar de forma presencial de um Farbrengen, de um encontro racídico relacionado com essa data, amanhã à noite ou na terça-feira, ou quando for, não perca essa oportunidade, participe. E cada um, per si também, que aproveite e saiba da importância dessa data e o quanto ela contém dentro de si todo o potencial dela, quanto a gente pode aproveitar, preencher com conteúdo, etc. E só finalizando com algo prático, porque de fato se diz, e assim está na carta de todos os Rebes, para aproveitar a data de 19 de Kislev para o fortalecimento da Hassidut, fortalecer o nosso estudo de Hassidut, a nossa conduta dentro dos caminhos da Hassidut. Então, aqui na prática, 19 de Kislev deve nos motivar a enveredar de forma mais profunda pelos caminhos racídicos e pelos estudos da Hassidut, etc. Então, de fato, existe uma divisão do Tânia que foi feita pelo Rebbe anterior para se completar o estudo de todo o Tânia durante um ano, no decorrer de um ano. Isso foi dividindo o Tânia em trechos para serem lidos e estudados diariamente. Né? E esse estudo começa a partir de 19 de Kislev, na terça-feira dessa semana. Da mesma forma, Hassidim adotaram também o estudo do Ayom Yom. Ayom Yom é um tipo de calendário de bolso com ditos, provérbios, aforismos, que foi elaborado, que foi compilado e editado pelo nosso Rebbe. Inclusive, isso aconteceu exatamente há 80 anos atrás. Agora, em 5.783, vamos estar completando 80 anos do surgimento da edição do Ayom Yom, que é a primeira obra editada pelo nosso Rebbe. O primeiro livro de autoria do nosso Rebbe, que é uma compilação de ensinamentos do seu sogro, do Rebbe anterior, mas que foi editado, compilado por ele, exatamente há 80 anos atrás. Então, Hassidim também assumiram sobre si estudar esses trechos diários, né, com uma mensagem para cada um dos dias do ano. Isso também se inicia em 19 de Kislev. A boa notícia é que, graças a Deus, já há 2 anos nós temos veiculado o estudo diário do Tânia para todos os interessados. É um estudo muito profundo, é um estudo extenso, às vezes longo e profundo, e etc., mas que ele está disponível para todo mundo que está disposto. Já há 2 anos a gente tem publicado diariamente os links postados, os links nas plataformas, no Facebook, isso está disponível no YouTube também. O Ayom Yom também, graças a Deus, nós completamos o Ayom Yom inteiro. Né? Aqueles que estão seguindo diariamente, então amanhã também vão completar o estudo completo do Ayom Yom pela primeira vez. Nós vamos continuar postando diariamente. E, como sempre, temos que acrescentar, né? Não podemos ficar no mesmo lugar, sempre devemos acrescentar. Então, eu queria anunciar, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, um novo projeto que vamos estar lançando a partir de a partir de terça-feira, 19 de Kislev. Nós vamos começar a veicular um estudo diário de Hassidut diária. E esse estudo também é baseado em discursos hassídicos do Rav Shneur Zalman, do autor do Tânia, extraído de outras obras clássicas suas, Torá Or e Likutei Torá, conforme divididas pelas porções semanais e festividades do ano. Então, nós vamos ter um estudo diário todos os dias do ano, com exceção de Shabbat e Yom Tov, de domingo a sexta-feira. Todos os dias vamos ter um pequeno estudo de 15 minutos. No início vão ser discursos racídicos relacionados com o assunto da tefilá, da oração, o seu significado de acordo com a Hassidut, etc.
depois outros temas, o Shabbat, enfim, mas esses temas, na verdade, eles dão um conhecimento geral sobre o que a Hassidut vem nos ensinar. E são lições de vida sobre o significado da nossa existência, o motivo da vida da nossa alma para esse mundo, a forma de se conectar com Deus, a forma de refinar os nossos sentimentos, o nosso caráter, etc. Um estudo muito rico. Isso vai começar a ser disponibilizado, se Deus quiser, na terça-feira. Portanto, nós teremos disponíveis, aqueles que seguem e acompanham as nossas plataformas, isso vai estar disponível com links no Facebook, no Instagram e também disponível no YouTube. Nós vamos ter, portanto, 3 estudos diários. Para quem quiser, vão ser vinculados todos os dias. O Ayom Yom, que essa compilação de ditos, provérbios, etc., pelo nosso Rebbe, o estudo diário hassídico, que está sendo lançado de forma inédita esse ano, e o estudo diário do Tânia. Apenas para quem não conhece, e até, por assim dizer, catalogando por ordem de talvez até de facilidade. Né? Se alguém está começando, a gente até recomenda começar talvez pelo mais fácil, acessível, que eu diria que é o Ayom Yom. O Ayom Yom nos ilustra os caminhos da Hassidut, nos traz um pouco do histórico da Hassidut, nos traz as mensagens básicas, os princípios fundamentais do Hassidismo, etc. Então isso cada um pode encontrar no Ayom Yom, que alguns dias leva 5 minutos, alguns dias 10 minutos, alguns dias a gente estava inspirado, ou o conteúdo é tão rico que acaba levando 15 minutos. Quem quiser algo um pouco mais profundo, etc., então a gente recomenda o estudo diário da Hassidut. Hassidut diária, com esses discursos hassídicos, 15 minutos, mas são 15 minutos explicados e, enfim, explanados com mais detalhes, sem tanta pressa, dentro desse limite de tempo, e numa sequência não só lógica, mas também que vai evoluindo e construindo conceito sobre conceitos. Quem quiser algo mais e mais profundo, etc., então está convidado a acompanhar o Tânia. Tânia, como nós falamos às vezes, o Tânia diário pode levar até 1 hora. É raro, mas muitos dias são dias que é 15 minutos, dependendo do trecho, se é mais curto ou mais extenso, e se é mais difícil, se exige mais explicação ou menos, mas existem alguns dias excepcionais onde lá o trecho tem muitos conceitos de Kabbalah e leva 1 hora até para se explicar. Mesmo alguém que sinta dificuldade, que não consiga seguir o ritmo diário do Tânia conforme dividido aqui para o estudo no dia a dia, o que nós sugerimos, sabe o que? Estude o Tânia no seu ritmo, da forma que você quiser, na data que você quiser. Siga pela ordem, né? E se naquele dia você pode estudar 10 minutos, 15 minutos, quando você entendeu, se você preferiu recapitular, porque isso não é uma coisa que a gente ouve apenas uma vez e já absorve, são conceitos de fato profundos e complexos. Então, vá seguindo no seu ritmo, na sua ordem. Quando você terminar o capítulo 1, se quiser, recapitule, né, recorde, e depois parta para o capítulo 2, se você demorar nisso 1 semana ou 1 mês, no seu ritmo, inclusive deguste e aproveite, não é? Mas realmente aproveite o estudo do Tânia. Eu vou dizer para vocês, na realidade, a gente esperava muito lançar mais um projeto nesse 19 de Kislev, que é a publicação de uma nova tradução do Tânia que o Beit já está preparando há alguns anos. Uma tradução inédita para o português, intercalada com explicações, com interpretações, que vai tornar o Tânia, o estudo do Tânia, muito mais acessível, muito mais palatável, muito mais agradável para todos nós. A verdade é que numa tradução primorosa a gente já tem a obra pronta, mas a gente gostaria muito de já ter publicado antes de 19 de Kislev, possibilitando que pudesse se estudar já o Tânia, reiniciar esse ciclo de estudos
anuais do Tânia utilizando essa obra, mas ainda estamos com questões técnicas de paginação, diagramação, isso ainda vai levar algum tempo, mas muito em breve eu espero que a gente chegue lá, e tudo isso com esse intuito de divulgar e propagar mais as fontes hassídicas, o que isso apressa mais ainda a vinda de Mashiach. Então eu vou concluir desejando a todos vocês, na linguagem hassídica, já que 19 de Kislev é Rosh Hashanah da Hassidut, Leshanah Tová, para um ano novo, para um ano bom, nos estudos da Hassidut e nos caminhos da Hassidut, sejamos todos inscritos e selados. Até a próxima, se Deus quiser. Shavua Tov a todos.